Então vamos lá, falando ainda sobre a pressão aqui, dando continuação. Vou fazer minha embocadura, vou jogar só o ar e aí vou começar a adicionar um pouquinho da pressão. Pronto, achei a pressão mínima necessária. Porque muitas vezes a gente tá tocando assim, ó. Já vocês viram que o som até que espiar no começo, porque a pressão tá mais alta, como se fosse uma querendo ir para a região média, como se eu saísse esse som aqui, ó. Entendeu a diferença? Isso aqui, essa mudançazinha que eu fiz, por exemplo, na embocadura, é como se fosse meio que a mudança que tem que fazer para ir pro super agudo. O super agudo, de fato, tem uma mudança que é diferente, não é assim tão simples. Eu mesmo com uma boquilha boa, com abertura boa, que dava uma certa facilidade para tirar essa região, eu não conseguia. E já tinha 1 ano que eu tinha essa boquilha, mas é porque eu não estudava direito sobre embocadura para tocar aquela região de super agudos, tá bom? Isso quando eu tocava tenor. Hoje no sax alto é super tranquilo, e mesmo quando eu tocava tenor eu achava mais fácil tocar no alto, não sei porquê. Mas enfim, é isso. Vocês vão só jogar o ar, encontre o ponto mínimo necessário para sair o som e trabalhem toda a afinação do seu instrumento em cima disso, tá bom? Isso sobre embocadura, beleza? Olha só, já passei um exercício mais simples sobre embocadura para você achar o ponto certo. E agora eu vou passar um pouco sobre respiração antes de dar continuidade em um exercício um pouquinho mais avançado sobre a formação da embocadura, tá bom? Esse primeiro exercício é para você entender a pressão mínima necessária para você tá tirando o som, tá bom? E você vai tocar isso, vai assoprar, achou o ponto certo? Vai assoprar fazendo nota longa, porque isso vai formar a sua embocadura de você entender a pressão necessária e a posição correta, tá? Isso vai blindar ali e formar a sua base. Então vamos lá, sobre respiração. Muitas pessoas têm dificuldade nisso, falta ar, né? E um exercício muito básico que eu gosto de fazer, que eu gosto de indicar, é você imitar o som de uma panela de pressão. Então você vai encher de ar, enchendo aqui sua barriga, por exemplo. Pode estufar aqui só para exagerado para você ter uma noção. E você vai assoprar fazendo pressão aqui na barriga com o dente fechado, ó. Você vai fazer uma pressãozinha, não é exagerado, tá? Uma pressão mínima, que aí você vai ver que dessa forma você tem um controle muito maior do ar. Porque você tem que aproveitar o ar. Porque senão, se você respira só utilizando a pressão aqui do peitoral aqui, das costas, o seu ar vai embora todo de uma vez, o seu som sai muito alto, você não tem controle, você não consegue tocar em volume moderado ou baixo, às vezes igual tá lá na partitura, seu som acaba, não tem qualidade, sai tudo de uma vez, você não tem controle do ar para conseguir tocar uma frase longa, uma nota longa, por exemplo, 8 tempos que tá lá na partitura, por conta disso. Então, ó, você vai só respirar 4 tempos, segura 2 e solta 4 tempos ou até mais, tá? Ó. Olha só, dava até para continuar assoprando um pouco mais. Não contei tão lento também os tempos, mas é só para vocês terem a noção que dessa forma você consegue aproveitar melhor o seu ar. Alinhando, entender a pressão mínima necessária e aproveitar melhor,
o ar que você vai utilizar vai te ajudar e muito. Principalmente no próximo exercício que eu vou te passar, que é um exercício um pouquinho mais avançado de embocadura, que é fundamental você entender a pressão mínima necessária para tirar o som e ter essa coluna de ar de forma mais reta, mais contínua. Isso vai influenciar demais e você vai ver o quanto no próximo exercício. Passando o próximo exercício aqui de embocadura, é um exercício um pouquinho mais, digamos, avançado, tá? Que vai te ajudar demais, é um exercício de flexibilidade com a boquilha. Você vai fazer a sua embocadura do jeito que eu já expliquei e você vai respirar assoprando aqui pelo diafragma, utilizando o diafragma, tá bom? Pega o exercício anterior da forma que eu passei e você pode usar só com o Tudel aqui, por exemplo. Você tem que tocar de forma confortável, suave, bem tranquilo, aproveitando bem o ar. Não precisa forçar demais aqui. É só simplesmente o que eu passei no exercício anterior, para você entender sobre o diafragma, que é um músculo que fica aqui, ó, abaixo da costela, abaixo aqui do estômago, é um músculo abaixo aqui do pulmão, tá bom? Fica na parte de baixo aqui, que te ajuda a ter um controle maior do ar, porque você controla esse músculo, fazendo o ar sair de forma reta. Tanto de forma reta, assim, de forma mais devagar, quanto mais forte. É ele que vai te auxiliar. Algumas pessoas utilizam até dizer que é aquela forcinha do banheiro, sabe? Algumas pessoas utilizam dessa forma para exemplificar. Outras pessoas às vezes deitam no chão. Quando você está deitado, quando você respira, vem aqui para a barriga, a sua barriga não enche. É a mesma coisa, mesmo princípio. Se você tiver com dificuldade de entender, deita no chão ou deita lá na cama, tenta respirar. Automaticamente a gente costuma respirar aqui pelo diafragma, inchar aqui a barriga, tá bom? Vamos lá para o exercício avançado, dando continuidade. Você vai tirar o primeiro som. Qualquer um desses dois sons. E você vai tentar descer o som meio que afastando a sua embocadura. Vai estar a partir de baixo, né? O lábio, imagina que você quer o dente. Você quer o dente, o lábio tá dobrado aqui em cima, certo? Você vai assoprando, você vai meio que chegar um pouquinho o dente assim, ó, pra baixo, tirando o peso daqui, entendeu? E mexendo um pouquinho a mandíbula pra baixo, que aí vai fazer com que o som desça. Quando você estiver assim, ó, io, 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 io. Tá vendo, ó? Tô fazendo a mesma coisa no embocadura, ó. Io, io. Como se fosse isso. Como que sai o som na prática? Você vai estar apertando bem aqui no meizinho da palheta, que vai ajudar você a ter esse controle do io, io. Eu tô apertando aqui a palheta, não sei se dá pra enxergar. Io, io, io. Ó, tá até mexendo a boquilha, a palheta ali em cima, ó. Tá vendo? Eu tô dando a pressãozinha aqui com o dente no meio aqui, ó. Eu tô mexendo, fazendo essa variação. É um pouquinho mais complicadinho isso aqui? Realmente é. Mas você tem que praticar. Lucas, não tô conseguindo fazer o som descer. Beleza. Primeiro faz a mesma coisa de antes. Só sustenta o som. E ouve também se a sua coluna de ar tá indo, o seu ar tá indo com a qualidade boa. O som tá saindo reto. Se o seu som tá tremendo, pode ser dois motivos. Sua embocadura ainda não está firmada. Esse firmada não é necessariamente uma pressão exagerada, igual eu já mencionei, mas é de estar firme no caso de fixa, parado assim, você conseguir tirar um som parado, porque qualquer variação que você faz aqui na boquilha vai mudar o som, entendeu? Então, se você não consegue trabalhar nota longa vai te ajudar a fixar a embocadura, tocar a nota aqui reto, parado.
Não necessariamente forçando, mas entender que você não precisa ficar oscilando a embocadura para tirar uma nota, entendeu? E aí, você vai trabalhar seu fluxo de ar. 4 tempos, assopra várias vezes 4 tempos, 6 tempos, 8, vai aumentando o máximo que você conseguir para ir praticando isso daí, melhorando, certo? E aí depois você vai fazer o som e pensar como se fosse i, ou então como se você estivesse bocejando, abrindo a embocadura. Ó, você ouvindo isso, dá pra imaginar. Io, 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 io. É um exercício meio estranho, mas o objetivo é te dar flexibilidade, entender a como controlar sua embocadura de não tocar tenso. Porque a maior parte dos problemas de afinação, não consegue tocar nota aguda, é só isso, só isso. Se você entender isso, praticar nota longa no seu instrumento mesmo, tocando de frente com um afinador, vai te ajudar a ter um controle maior. Lembrando que às vezes, possa ser que seu sax não tenha afinação exata em todas as notas. Então você vai no mínimo buscar uma afinação mais próxima possível de ser exata. Mais próxima possível. Vai ter notinha que vai dar uma afinação um pouco mais alta, outra um pouco mais baixa, porque cada sax é de um jeito. Às vezes tem um sax top lá, afinação perfeita, às vezes você vai ter um sax chinês, que nem todas as notas são afinadas, vai dar alguma alteração, tá bom?